A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Vamos para mais um vídeo, sequência do livro de Enoque. São quatro vídeos, tá? 2 de lá, do começo e 2 do fim, tá? Vamos dar sequência aí e eu vou explicando, sem muitas delongas, né? Aí, para não ficar o vídeo muito longo, né? Vou tentar ver se eu consigo fazer mais curto dessa vez. Vamos lá, deixa eu ajustar aqui. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou um homem, foi separado delas e morreu. Todo o rebanho procurou por ele, e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre um rio de água. E que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduzido-nas. Então eu vi que aquela ovelha entrou a um agradável lugar, e um deleitável e glorioso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio. Plano de saúde Care Plus. O lado plus da saúde. Ó, a primeira parte do começo que eu gravei de Enoque, vocês têm que assistir os 2 vídeos para entender. Senão não entende. E no fim também. Vocês assistem o primeiro vídeo, depois esse, porque eu peguei aqui o segundo vídeo no meio, tá, irmãos? Então tem que ver os 2. Não precisa ver os 2 no mesmo dia não. Vê um depois, quando der, ver o outro. Senão vocês não entendem. No meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e que algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as. Ele trouxe-os todos de volta, e seus olhos foram abertos. Então cães, lobos e javalis selvagens devoraram-nos, até novamente outra ovelha levantar, o mestre do rebanho, um deles mesmos, um carneiro, para conduzi-los. Este carneiro começou a atacar em ambos os lados daqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Em seus olhos, eu vi o carneiro no meio deles, os quais tinham deixado de lado sua glória. E ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles, e comportando-se sem dignidade. Então seu senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma diferente ovelha, e levantou-o para ser um carneiro, e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de... Ó, irmãos, isso aí que significa? Significa o seguinte: ao longo das eras, Deus levanta reis e governantes, não é? Aí Deus dá das ovelhas para ele conduzir. Por exemplo, Saul foi um rei, entregou o povo de Jerusalém na mão de Saul, e Saul fez o que? Se corrompeu. Aí Deus levanta outro rei, aí levanta Davi no lugar. Estou dando um exemplo, tá? Que levanta uma ovelha para virar cordeiro e conduzir o povo, entendeu? Então é um círculo. E até vi o sumo pastor, que é Jesus, né, e conduzir, né, o rebanho, entendeu? Porque as pessoas se corrompem, tanto o líder religioso quanto os reis ou os governantes. E isso é de lá de trás até aqui, o final dos tempos acontece, entendeu? Agora tem uns que não se corrompem, é raro, mas tem alguns que não se corrompem, entendeu? Que prega a palavra direitinho. Eu estou falando do líder religioso. E tem os governantes também, porque aqui no livro de Enoque, eles chamam todos de pastores, tanto os governantes, porque Deus levanta reis para conduzir o povo, não foi? Não é? E aí quando o rei se corrompe, ele derruba esse rei e coloca outro no lugar. É isso que está dizendo ali. E é mesmo assim dos líderes religiosos. É a mesma sequência, mesma pegada, mesmo comportamento de Deus. Deus levanta uma pessoa para tirar do meio dos lobos as ovelhas, aí ele tira, daqui a pouco ele se corrompe, aí Deus vai lá e põe outro, entendeu? E assim vai se sucedendo, né?
Por isso que ele fala, antes de mim, que é salteador e ladrão, né? Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Entendeu? E os outros são mercenários. Que se corrompe, né? Vamos lá. Sua glória. Indo então a ele, e conversando com ele só, ele levantou o carneiro, e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo, aqueles cães aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face. E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou, e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas, e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro, no lugar dele, que tornou-se um príncipe líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho, e multiplicou. E todos os cães, lobos e javalis selvagens temeram, e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas, feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em algum tempo arrebatá-las. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre, e causou uma mesa cheia aproximar-se diante dele. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se, e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa, e que seu Senhor chamou alguns entre eles, os quais ele enviou-as a eles. Mas a estes as ovelhas começaram a matar. E quando um deles foi salvo da matança, ele saltou, e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Mas o Senhor das ovelhas livrou-o das suas mãos, e o fez subir a ele, e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas, para testificar, e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi, quando alguns deles esqueceram a casa do seu Senhor, e sua torre, batendo em todos os lugares, e crescendo cegos. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-os do lugar de sua habitação, e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e das hienas, e ao poder das raposas, e de todo animal selvagem. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também que eles esqueceram a casa de seus pais, e sua torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até ao poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas, e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas e levadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores, e designou-os ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e seus familiares: todos vós já... Então, irmãos, o que acontece? Ali, eles estão, no caso ali, como que eu posso dizer para vocês? Quando o Senhor cita que tanto os lobos que estavam cegos, que eram os líderes que estavam cegos espiritualmente, e estavam indo para o caminho errado e estavam destruindo as ovelhas. E agora, e depois, um pouco mais adiante, ele fala das ovelhas que também ficaram cegas. E ele largou elas lá na mão dos animais, dos lobos, dos devoradores, entendeu? Então isso está falando espiritualmente, está dizendo sobre aqueles que são enganados e aquelas ovelhas que se deixam enganar, entendeu? Então tá, o que aconteceu naquela época é o que acontece hoje, entendeu? É isso que ele está falando ali. Agora ele já vai estar na era dos pastores, na era de homem. Ele vai parar de falar de animal, ele vai falar diretamente agora, né? Pode ser que ele cite um animal ou outro,
Mas agora ele vai falar do significado que são esses líderes e quem é esses líderes, quem é esses animais, quem é essas vacas, esses pastores, esses lobos, quem são eles, entendeu? Para ficar claro quem são. Então vamos lá. Diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno, fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortas, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: Entende, e cuida de tudo que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança que os pastores cometerão, haverá uma conta, quantas pereceram pelo meu comando, e quantos eles destruíram por sua própria cabeça. De toda destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças, e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer exortação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles, em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar, e a destruir mais do que lhes for ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram, e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre, e porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui depois disso capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores igualmente, e seus familiares, entregaram todas as ovelhas como pasto aos animais predadores. A cada um, no seu tempo estabelecido, foi entregue um determinado número, e pelo outro foi anotado no livro quantos cada um deles deveria eliminar. E todos eliminaram e mataram mais do que estava escrito. Então eu comecei a chorar, e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. Assim eu vi na visão como aquele escriba anotava um por um, todos os que eram mortos por aqueles pastores, dia por dia, e como ele levou e mostrou todo o livro ao Senhor das ovelhas, e como ele revelou tudo o que eles fizeram, e todas quantas foram por eles dispersadas, principalmente todas quantas foram por eles levadas ao extermínio. E todos os que eles haviam entregues à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, leu-o, selou, e depositou-o. Depois disso, eu vi pastores apacentarem por 12 horas. E eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram, e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa. Mas o... Então, irmãos, quando ele fala de casas, ali eles estão falando do templo de Jerusalém, que foi destruído, depois foi reconstruído, entendeu? Era a casa de Deus, naquele templo lá atrás, antes de Cristo, entendeu? Que foi derrubado, depois reconstruíram, depois derrubaram, depois reconstruíram e reformaram, entendeu? De lá para cá, até no ano 70 que foi destruído de vez e Deus não ordenou mais construção de templo. Então era a casa de Deus e dispensava as ovelhas. E o Senhor tinha ordenado a morte de algumas ovelhas que eram corruptas, né? Que eram cegas, que eram, né? Porque as ovelhas, quando Deus pedia sacrifício de animais antes da vinda de Cristo, que era Cristo foi o sacrifício perfeito, que derramou sangue para purificar, era levado animais como oferta, matava seu animal, derramava seu sangue
que representava Cristo que ia vir no futuro. Então espiava os pecados do povo, aquele animal, e era oferta para Deus. Então Deus falava para levar animal sem mancha e sem defeito, entendeu? Porque os que tinham defeito representava os falsos no futuro, vamos supor, tinha naquela época, né? Os falsos adoradores de Deus, os que falavam que nem teve Corá não estava no meio do povo lá no tempo de Moisés, Corá, Datã, e eles não foram engolidos pela terra, que Deus abriu a fenda lá, por quê? Porque eram falsos, então falsos adoradores de Deus. Então, como hoje tem falsos cristãos, então esses vão ser jogados no fogo para ser queimados. Então Deus havia ordenado que fossem mortos esses, né, falsos, né, o falso profeta, falso cristão. E os pastores mataram mais do que o Senhor deles tinha mandado, que é o Senhor, né, que é Deus. E aí ele tinha confiado as ovelhas que eram boas na mão deles, e eles fizeram o que fizeram, jogaram para os lobos ou mataram, né, mais do que devia, mataram as ovelhas boas, entendeu? É isso que estava acontecendo ali, é isso que ele quer dizer ali. Então vamos lá. E esses pastores vão ter castigo, viu? Seja eles governantes, reis ou líderes religiosos. E selvagens estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente eles começaram a construir como antes, e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa, com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso também todas as ovelhas eram cegas, e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob seus pés, e devoraram-nas. Contudo o seu senhor estava em silêncio, até que toda ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na residência do Senhor das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles, e orou, apontando cada ato dos pastores, e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou-o consigo, e apartou-se. Capítulo 90. Eu vi como dessa forma pastorearam 35 pastores, e cada um cumpriu o seu tempo, como seus antecessores, depois outros acolheram, para pastoreá-las a seu tempo, cada pastor no seu período. Então na visão eu vi chegarem todas as aves do céu, águias, gaviões, milhares e abutres, as águias, que comandavam todos os demais pássaros. E começaram a comer ovelhas, arrancando seus olhos e devorando suas carnes. A ovelha então clamou, pois suas carnes foram devoradas pelos pássaros. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei, enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até seus ossos caíram sobre o chão. E a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo, que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhe diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos, e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. Eu vi também, que chifres cresceram nos cordeiros, e que os corvos voavam sobre seus chifres. Eu vi também que um grande chifre brotou num animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas.
Seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. Então o carneiro viu-o, todos eles correram para ele. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os gaviões estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela, e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o carneiro lamentou e chorou. Então os corvos contenderam, e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os corvos e os gaviões vieram. Os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do carneiro, para contender com ele, e para matá-lo. Mas ele lutou com eles, e clamou para que ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes, e fez com que cada um visse descendo para ajudar o carneiro. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-no fugiram, todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos e gaviões se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos, e impediram de quebrar o chifre do carneiro. E eu vi como aquele homem que escreveu o livro por ordem do Senhor, abriu o livro sobre o extermínio que aqueles últimos 12 pastores perpetraram, e mostrou ao Senhor das ovelhas que eles haviam matado muito mais do que os seus antecessores. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas, e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi, também, que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável, sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 de branco, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos, a primeira estrela, que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 de branco, dizendo: Toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e os quais recebendo-as mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que, eu vi-os todos amarrados, em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, ali, e sendo irmãos, julgado. Tá falando que era um período, da Grécia que dominou o povo, né, de Alexandre o Grande. Aí, quando, da época de, como que fala lá o nome dele? Do Etíoco Epifânio, que profanou o templo, né? Aí, que era o período do exílio babilônico lá também. Aí os gregos, aí a revolta dos macabeus, que teve a revolta dos macabeus, gentios sobre os judeus, tá? Entendeu? Foi desse período aí, antes de Cristo isso daí, viu? E consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas confiaram-nas a um lugar profundo, e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados, e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo igualmente eu vi, que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. E a ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais sendo julgadas e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa.
E eu vi as ovelhas queimando, Ó, e seus ossos sendo terceiro consumidos. período de dominação de Então eu Alexandre o vim para Grande, ver a antiga casa a sendo desmontada. Foram Gregório, recolhidas todas quarto as período colunas, da juntamente com dominação as vigas e os grego ornamentos. sírio, Depois tudo isso foi levado a embora e revolta dos colocado em um Macabeus, lugar ao sul da o terra. último Eu assalto também dos vi que o gentios Senhor sobre os das ovelhas judeus, construiu uma nova julgamento casa, dos grande e mais anjos elevada do caídos que a anterior, e a qual ele ligou com o os antigo lugar pastores e circular. os apóstolos. Todos os seus pilares eram E a novos, nova e seu mármore Jerusalém, novo, também mais abundante do que o antigo mármore que ele havia a nova trazido. Jerusalém, E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra, e todas as aves do céu, prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele, e obedecendo em tudo. Então aqueles três, que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava, e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, com mão longa e pura. Então todas as que tinham perecido, e tinham justo sido Messias, destruídas, ó, aí a todo vida de animal do Jesus, campo e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, instalação do enquanto reino o Senhor das milenial ovelhas de Cristo no regozijou-se com futuro. grande alegria, porque todas estavam bem, e tinham voltado novamente para a sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso Senhor, não houve entre elas quem não o viu. Sobrevive. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Depois disso, eu vi que chegou ao mundo um touro branco. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no, e a ele dirigiam súplicas o tempo todo. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. O primeiro deles foi um novilho, que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se por causa delas, e de todos os novilhos. Eu caí no meio deles, eu acordei, e vi-o todo. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Justo e Então eu Messias. abençoei o Olha, Senhor da aqui justiça. fala da e dei ressurreição, glória ó, a Ele. irmãos. Depois que veio Depois Justo disso eu chorei Messias, ó, abundantemente, que é uma não linha do cessaram tempo minhas aqui também, lágrimas, de modo que eu tô. na verdade, aqui fala uma linha do tempo, ó. Desde da invasão de Alexandre o Grande, da profanação do templo de Jerusalém por Antíoco Epifânio, né, que era um dos generais de Alexandre o Grande, e aí a revolta dos Macabeus, né, que estavam tentando restaurar as coisas. Aí o último assalto dos gentios sobre os judeus. Os gentios eram os gregos, né, sobre o povo de Jerusalém, que é os judeus. Aí a Nova Jerusalém, essa daqui, a Nova Jerusalém é a espiritual, tá? Que já tem gentios e judeus junto, que é o corpo de Cristo, mas é a Nova Jerusalém que veio, desce de cima ataviada, tá? Não é Jerusalém literal que está na terra não, apesar que ela vai ser restaurada, tá? Vai ser destruída a terra, mas a Jerusalém vai ser restaurada. Que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras quando ele voltar a segunda vez, né? Para acabar com o anticristo, com o falso profeta, e para ele ir para a guerra do Armagedon e dar vitória aos santos e ao Pai, né? Deus Pai, entregar o reino da terra para o Pai, e ele restaurar a terra e fazer novos céus e nova terra. Ó, aí aqui gentios, ó, sobreviventes a ressurreição dos justos e o Messias. Aí aqui já fala já da ressurreição e depois vai falar do reino milenial de Cristo, né? Na terra. Capaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi, por causa do que eu tinha visto na visão.
Capítulo 91. E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos, e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim para... E isso tudo Enoque estava profetizando desde aquela época dele lá até o final dos tempos, viu, irmão? Ele está fazendo uma... Deus está usando Enoque para profetizar uma linha do tempo. De tudo que estava acontecendo lá, que ia acontecer no tempo mediano lá, do tempo antes de Cristo e depois da vida de Cristo e no final dos tempos que vai acontecer. E ali ele fala de abrir os olhos e as ovelhas cegas e os pastores cegos. Entendeu? É o que acontece hoje. Muitos estão cegos espirituais e a gente fala e as pessoas não escutam, né? E os pastores que estão enganando, né? E pastores que estão cegos também. Que tem uns pastores até que eles não enganam propositadamente, mas eles estão cegos. Ele não entende as profecias, não entende nada, prega coisa que não entende. Mas tem uns pastores corruptos, né? Que eles, além de serem... não são só cegos, eles sabem, mas querem distorcer as coisas. Entendeu? Então tá falando de toda a corrupção do sistema do mundo, né? Seja governamental, seja líder religioso. E tá falando da enganação, da corrupção do homem, do ser humano, né? E de quem serve a Deus e de quem não serve, né? Quem vai ter salvação e quem não vai. Ele tá falando tudo isso daí tá sendo falado aí, né? De maneira, como que se fala? Sobre parábolas, né? E histórias dos animais, relacionando animais com pessoas em algum momento, né? Possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos os seus irmãos, e reuniu seus filhos. E conversando com todos seus filhos na verdade, Enoque disse: Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti. Meu amado, estejas ligado à integridade e anda nela. Não te aproximes da integridade com um coração duplo, nem te associeis a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja a verdade a tua companhia. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda estrutura que levantou-se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente, e consumida na terra. Todo ato de crime, e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Como então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania e toda má obra aumentar, e quando transgressão, impiedade, impureza também aumentar, então sobre eles toda grande punição será infligida desde o céu. O Santo Senhor olha aí, ó. Por isso que é bom se arrepender dos pecados, né, irmão? Será infligida. Entregar a vida para Jesus O logo, Santo Senhor o julgamento vai vir do Senhor. Punição, para que possa executar julgamento sobre a terra. Naqueles dias a opressão será cortada em suas raízes, e iniquidade com fraude será erradicada, sendo então eliminadas da face da terra. Todos os ídolos pagãos serão abandonados e seus templos E aí eu falo assim, ter pessoas que já entregou a vida para Jesus, né? Muitos de vocês aí já estão no caminho do Senhor, graças a Deus, né? Mas muitos ainda não entregaram, né? Estão em dúvidas, né? Então entregue logo. Aquele que não entregou, Jesus ama todos vocês, viu? E Ele quer salvar todos, né? E eu não tô falando só para vocês aí do outro lado não, tá, irmãos? Tô falando para quem tá ouvindo. Tanto vale para nós mesmo que já entregamos a vida para Jesus, para manter, que nem Ele falou ali, na retidão, tá? Andar nos caminhos de retidão. E tanto para as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, porque vai vir um julgamento do Senhor, né? Sobre a terra, já tá vindo, né? Em escala, né? Mas vai ficar pior. Então eu vou parar o vídeo por aqui. Foi esse o vídeo que eu trouxe, tá? Para mostrar que eles estão falando dos governantes, dos corruptos, tanto os governantes que chamam de pastor, né? Que ali ele chama de pastor, e os líderes religiosos, entendeu? Mais à frente ele vai falar
do julgamento final desses líderes religiosos, dos governantes, vai falar da punição que é maior do que qualquer outros que eles vão receber, é eles que vão receber a punição maior no lago do fogo, entendeu? Porque eles estão desviando as ovelhas, estão matando as ovelhas inocentes, estão desobedecendo ao Senhor, né? Mesmo alguns até cegos e outros sabendo o que está fazendo, mas decidindo desviar do caminho, entendeu? Então, só que eu não vou prosseguir, senão o vídeo fica grande, né? Eu falei que ia só pegar 2 vídeos de cada, 2 vídeos do começo do livro de Enoque e 2 vídeos do fim. Aí depois eu vou fazer de jubileus, tá? E agora eu vou ver se eu faço um vídeo, irmãos, sobre a Terra se é redonda ou se é plana, né? Porque tem uma discussão enorme. Não que isso faça tanta diferença para a salvação, mas para você não ser enganado, não ser manipulado. E é bom saber, né, dessas coisas aí, pra gente não ficar falando, ensinando os outros coisas erradas, né? Que às vezes a gente quer falar pros outros as coisas que a gente escuta, mas aí a gente acaba sendo só papagaio, né? Falando, eu já fui muito papagaio antigamente, antes de conhecer a Bíblia, né? Eu falava o que eu ouvia, então eu acreditava e falava, e não é assim. Você tem que pesquisar, questionar, buscar na fonte a história, se vê se é aquilo mesmo, e o que a palavra de Deus diz. E eu vou provar no próximo vídeo que eu vou fazer, tá? Vou provar que a Terra não é redonda, coisa nenhuma, a Terra é plana. Aí vai, todo mundo se levanta, inclusive os religiosos ficam tudo doido. Mas eu vou dar com o texto bíblico, tá? Vou ler Gênesis até certo ponto ali, para mostrar que Gênesis fala que o livro de Gênesis fala que a Terra é plana, né? Mas tem aí a NASA, né, o cientista que põe na mente das pessoas que a Terra é redonda, é o globo. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por ver o vídeo. Deus abençoe a todos. Derrame bênção sem medida na vida de todos. Até o próximo vídeo. Compartilhe, deixa o like para o algoritmo reconhecer, tá? E badale o sininho de todos. Bem-vindo novos inscritos. E se inscreva no canal, tá bom? Quem não é inscrito. Obrigado, Deus abençoe.